Bom, então, gravação ok, tá certo? Então, bom dia mais uma vez a todos. Queridos, essa palestra, o tema dessa palestra é Covid-19, tudo o que precisamos saber sobre a pandemia. Essa palestra será ministrada pelos professores supervisores da sala de ciência da Escola Educacesc, Juazeiro do Norte, professor Davi Denis, da área de Química, professor Jesualison de Oliveira, da área de Biologia, e professor Salomão Tenório, da área de Matemática. Então, Bom dia a vejamos, todos, o pessoal. objetivo aqui... Bom dia. Coloquem a presença de vocês aí, tá certo? Então, o objetivo desse encontro, tá certo? Não, Jess, não precisa É... colocar presença não, tá? A Jenny falou que não precisa colocar a presença dos alunos. Ah, não, né? Não Então precisa beleza. colocar. Então tá certo. Gente, o objetivo aqui desse encontro, tá certo, é discutir um pouco a respeito do novo coronavírus, da sua transmissão, os sintomas conhecidos até então, as medidas de prevenção que a gente já tem um certo conhecimento, a questão dos medicamentos, tá certo, que a gente já tem um certo conhecimento dos medicamentos utilizados até o momento, a questão também da vacina, a disseminação aqui desse coronavírus no nosso país, no Brasil, a questão do Nordeste, a questão, tá certo, local, a questão aqui do Juazeiro, e a questão também do pico da pandemia. Tá certo? Então, esses são os principais objetivos que a gente quer discutir aqui com vocês, tá certo? Juntamente com o professor Davi, com o professor Salomão, a gente vai organizando dessa forma aqui, tá certo? Essa palestra. Então, vamos lá, né? Vamos passar aqui para o próximo slide, ó. O que é coronavírus? Então, vejamos, os coronavírus, na verdade, aqui refere-se a uma grande família de vírus que são responsáveis, tá certo, por causarem infecções respiratórias. Essas infecções, elas podem variar de pessoa para pessoa, elas podem apresentar, tá certo, algumas pessoas podem apresentar um sintoma bem leve, quase que não perceptível, e também até síndromes respiratória aguda grave, que é conhecida como SARS. Então, esse daqui é um modelo, tá certo, um desenho de um coronavírus, que tem essa estrutura aqui toda em coroa, por isso que é chamado de corona. Então, nesse caso aqui, ó, ele vai apresentar um capsídeo, olha só, um capsídeo. Esse capsídeo, ele tem uma associação de proteínas e tem uma associação de lipídios, e esse material genético que ele carrega dentro desse capsídeo é o material genético conhecido como o ácido nucleico RNA, o ácido ribonucleico. Então, é um ácido nucleico, tá certo? Contendo aqui o sequenciamento genético. Paulo, Oi, Jenny, Jenny. licença, Paulo, desculpa estar atrapalhando um pouquinho. Coloca teu slide maior para a gente poder visualizar. Coloca ele em tela cheia, por favor. Quando eu coloco ele maior, a setinha do mouse não roda. Vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou ampliá-lo. Aí a setinha do mouse tá aparecendo aí, ó. Não, tá não. Entendi. Ele some. E aí eu vou precisar fazer algumas colocações que tem que ter a setinha. Ok. Beleza? Então, tá bom. Obrigada, Paulo. Nada, Jenny. Olha só, então, esse coronavírus aqui, um vírus de RNA, ele vai apresentar aqui dentro desse capsídeo um material genético DNA, ele vai apresentar enzimas, ele vai apresentar aqui algumas outras proteínas dentro dele para fazer as suas traduções, as suas transcrições. E nesse capsídeo, nós vamos se deter a uma proteína específica chamada de proteína S. Tá certo? Essa proteína aqui, ela tem a capacidade de fazer uma adesão à proteína das membranas plasmáticas das nossas células respiratórias. Então, ou seja, esse vírus, ele já está preparado para atacar as nossas células respiratórias a partir do momento que ele faz esse acoplamento. Então, essa proteína S, tá certo? Ela consegue fazer essa adesão. E aí, por ser uma proteína, essa proteína ela permite a passagem de determinadas moléculas, determinadas substâncias para dentro do citoplasma da célula hospedeira, da célula respiratória. Então, esse material genético aqui do vírus, esse RNA, vai passar a manipular aquela célula. Vai começar a fazer com que a célula trabalhe para esse coronavírus. Então, o RNA, tá certo? Tem um sequenciamento genético,
e ele vai ser introduzido dentro da célula hospedeira, fazendo com que a célula hospedeira consiga fazer réplicas a partir desse material genético. Então, vejamos, essa é uma estrutura até aqui conhecida desse coronavírus, com essa proteína S, tá certo? E aí é o seguinte, esse coronavírus descoberto mais recente, ele causa uma doença que é a Covid-19, que é uma doença infecciosa, é uma doença que traz como sintomas a questão da febre, a questão aí da tosse seca, a questão do cansaço, da dor de cabeça, causa também dor de garganta, tá certo? Falta de ar. Então, esse vírus, esse coronavírus, ele foi descoberto em Wuhan, no ano passado, lá na China, por conta de alguns casos de pneumonia. Então, vejamos, ó, a gente já tem aqui tá, um certo conhecimento sobre esse vírus. Foi publicado em 2019 um artigo científico, olha só, no Instituto de Virologia, lá em Wuhan, na China também. Esse artigo científico, ele já estava trazendo a circulação de coronavírus no território da China. E aí, foi publicado aqui, ó, no início de 2019, tá certo? E esse artigo, ele estava considerando alguns aspectos locais, os hábitos culturais, lá na China, e a questão da alimentação. Eles apresentam hábitos variados de alimentação. E até então se conhece que esse coronavírus, ele estava dentro de alguns animais, como o morcego e como o civeta, um animalzinho que é bem conhecido lá na China, um animalzinho mamífero que estava numa feira lá de animais, de venda de animais, e esse civeta, possivelmente, ele pode ter sido infectado, contaminado ou por ele ter uma alimentação voltada através do consumo de morcego, ou então porque ele tem o hábito de também ficar escondido em lugares onde tem morcego. Então, esse contato do civeta, do morcego, com o homem, deixou o homem mais próximo ao reservatório, tá certo? A grande quantidade de vírus, e, eventualmente, a transmissão do vírus para o homem. Então, esse vírus possivelmente chegou até a nossa espécie através do contato próximo, do convívio próximo com esses animais. Então, nesse artigo aqui publicado no ano passado, já trazia essa preocupação desses coronavírus circulando lá em Wuhan, na China, e possivelmente essa infecção desse coronavírus na nossa espécie, já que ele está migrando de uma espécie para outra de forma fácil. E aí, tá certo, não deram tanta importância para esses coronavírus. Não deram tanta importância. E hoje a gente está vendo a problematização toda desse coronavírus no mundo todo. Aí vamos seguindo aqui, ó, vamos já falar mais um pouquinho sobre ele, ó. Vamos ver aqui, ó, como a Covid-19, né, também conhecido como SARS-CoV-2, se espalha. Bom, o vírus, ele se espalha de pessoa para pessoa, através de gotículas. Uma pessoa acaba expelindo gotículas pela tosse, expelindo aqui gotículas pelo espirro, pela própria fala. E aí, quem estiver próxima à pessoa que está infectada, ela acaba também sendo infectada. E essa pessoa, ao tossir, ela lança gotículas que podem cair nos objetos próximos. E aí uma pessoa, ao tocar nesse objeto próximo e levar a mão, tá certo, aos olhos, levar a mão ao nariz, levar a mão à boca, também possa ser infectada por conta desse acesso às nossas vias respiratórias. Então, nesse caso aí, ó, é importante aquela medida de prevenção, lavar bem as mãos com água e sabão, ou limpar, tá certo, a mão com o álcool, ou limpar os objetos também com o álcool. Então, acaba destruindo toda aquela estrutura de capsídeo, olha só, do coronavírus. Então, esse capsídeo aqui, ó, ele vai ser destruído, ele tem aquela proteína, ela tem um sequenciamento de proteínas, tem um sequenciamento de gordura, de lipídio, e aí esse lipídio, na presença do álcool, na presença do sabão, ele acaba sendo destruído. E aí, depois que esse capsídeo ele é destruído, o material genético vai ser muito mais fácil
de ser destruído também. As pontes aqui, ó, de hidrogênio que estão fazendo ligações de sequenciamento deles, e as ligações fosfodiéster, ele também acaba sendo destruída, sendo quebrada. Então, por isso é importante, tá certo, manter aquela higiene correta, tá certo? Então, ó, muitas pessoas, elas apresentam a COVID-19, apresentando apenas sintomas leves, né, aquela questão lá da tosse, de um estágio um pouco febril, uma questãozinha de um incômodo na garganta. Então, são sintomas bem leves. E também pessoas podem muito bem nem apresentar sintomas. E essas pessoas, elas são chamadas de assintomáticas. E essas pessoas, elas assintomáticas, tá certo? Elas podem muito bem transmitir o vírus, tá certo? Para outras pessoas. E aí, tem muitas pessoas, né, podem apresentar o estágio mais avançado dessa doença, que vai ser aquela questão da dificuldade da respiração, que vai ser aquela questão da falta de ar, e aí a dependência daquele respirador mecânico. Então, são os estágios mais agravantes desses quadros aqui da Covid-19. Então, olha só, até colocado isso em questão, a forma do isolamento que a gente está tendo. Então, esse isolamento social, ele tem essa importância porque, imagine só, eu estou isolado do convívio com outras pessoas que possam ser assintomáticas e aquela pessoa nem está sabendo que está tendo aquele coronavírus e passar para mim. Então, o atual momento dessa pandemia que nós estamos vivendo, esse isolamento social, ele está funcionando para evitar essa propagação desse vírus, dessa doença para as pessoas, para não injetar mais pessoas graves nos hospitais da rede pública, da rede particular. Então, essa é a forma que a gente está tendo de não se propagar, por enquanto, tá certo, essa doença, e de cada um ter aquele hábitozinho de higiene, lavar as mãos, que já falar um pouco sobre isso na questão da prevenção, tá certo? Alguns animais domésticos já têm até mesmo o coronavírus no seu organismo, mas é muito cedo, tá certo? Ainda não há indícios científicos, é muito cedo para comprovação que esses animais, eles possam transmitir esse coronavírus para o homem, apesar de que, tá certo? Outras viroses já aconteceram e que foi desse convívio do homem com os animais. O convívio com um porco, o convívio com uma ave, com uma galinha, o convívio lá com um bovino. Então, esse convívio direto com o homem é o que faz com que aquele subtipo de vírus, né, aquele tipo de vírus, ele consiga fazer uma mutação e adaptar seu sequenciamento genético para a produção de proteínas que façam acoplamento, olha só, nas nossas membranas plasmáticas. Então, é através desse acoplamento que o vírus ele pode fazer uma mutação, modificar aqui uma proteína para poder fazer a adesão nas membranas celulares da nossa espécie. Aí vamos lá, né? Vamos dando uma sequência aqui, ó. Como o coronavírus aqui, ó, ele infecta a célula. Vamos falar um pouco agora da parte da infecção, né? Ó, vamos para esse próximo slide. Olha só. Então, olha só, aqui eu tenho uma membrana, tá certo? Uma membrana plasmática de uma célula minha, vamos colocar aqui uma célulazinha minha, uma célula da nossa espécie, enfim, de uma membrana plasmática que é dessa região aqui, ó, dessa região ou da cavidade nasal, ou da faringe, ó, que se estende daqui para cá, tá certo? Então, essas células respiratórias, da traqueia, de um brônquio, bronquíolo, de um alvéolo, lá nas células do pulmão, enfim, são células respiratórias, essas células, elas vão apresentar um tipo de proteína receptora que é chamada de ACE2. Olha só, então na membrana das nossas células, nós vamos ter aqui, ó, uma proteína receptora, que é a ACE2, e que aquela proteína S que eu comentei há pouco, essa proteína S, ela é aquela que vai fazer o acoplamento nesse receptor aqui ACE2. Então, a partir daqui, essa proteína, tá certo, faz a adesão do coronavírus em qualquer que seja a célula respiratória. A partir daí, essa proteína vai permitir a passagem
desse material genético, desse RNA, para dentro do citoplasma celular. Aqui na célula, ele vai manipular a fisiologia celular. Esse RNA aqui, olha só, ele vai fazer com que o próprio material genético que está presente nas nossas organelas ou dentro do núcleo, ele acabe fazendo manipulação naquele sequenciamento genético dos nossos DNAs, fazendo com que aconteçam as transcrições e as traduções que ele precisa. Então, quando um vírus ele invade o nosso organismo, invade a nossa célula, ele pode utilizar essa célula para 3 atividades. Ou ele pode ficar como um inquilino e não se multiplicar, pode ficar lá, aquela pessoa ela pode muito bem nem saber que aquele vírus está naquela pessoa, porque o vírus é ele quem decide, é ele que se estrutura dentro da célula ou não. Ele pode utilizar, tá certo, o material genético aqui da célula hospedeira para replicação dos seus genes, ou então ele vai poder multiplicar o seu material biológico. Então, ele pode utilizar o metabolismo fisiológico celular para essas 3 atividades. Ou ele ficar lá paradinho, intacto, ou ele manipular a célula, ou ele apenas replicar esses genes. Muitas vezes a pessoa acaba transmitindo para outras pessoas sem saber. E aí, um fragmento desse aqui, ó, que foi lançado no ar, com gotículas, pelo um espirro, por uma tosse, por uma fala, pode muito bem chegar em outras pessoas e a manipulação dele já ser de forma diferente. Ele já conseguir manipular, ele já conseguir se multiplicar, ele já conseguir infectar uma grande quantidade de células, e cada vírus, e no caso do coronavírus, ele tem um tempo de incubação. O tempo de incubação dele, tá certo? Ele está variando entre 4, 5, 6 dias, até 14 dias. Ou seja, por que isso? Um vírus, se ele entra numa pessoa hoje, ele precisa de um tempo para poder ele invadir, o primeiro estágio é ele adentrar as nossas vias respiratórias, ele invadir as nossas células e ele mandar o primeiro material genético para dentro dela. Então, esse é a primeira fase, tá certo, de infecção dele. Então, a segunda fase, tá certo, é essa multiplicação, essa manipulação e essa manipulação, essa multiplicação dele dentro da célula. Para começar, tá certo? Essa célula aqui, ele começa a atacar, ó, as células aqui da cavidade nasal, ele começa aqui a atacar essas células aqui da faringe, atacando aqui, ó, a nasofaringe, que é essa porção superior e mais longa da faringe, tá certo? Atacando aqui, ó, a orofaringe, que é essa porção aqui que se comunica com a boca, com a cavidade bucal, tá certo? E que ajuda, tá certo, na passagem aqui do ar, do alimento. Aí vai atacando aqui as células da hipofaringe, da laringofaringe. Então ele vai se multiplicando. E dentro de cada célula, ele pode gerar aqui milhões de cópias. Milhões aqui, ó, de cópias. Aí chega um ponto que no momento que ele está atacando aqui, tá certo, nessa região aqui, ó, da faringe, tá certo, com essa estrutura todinha, a pessoa já sente o primeiro sintoma. Ele está atacando aqui essas células, então ele vai atacar aqui as células aqui da garganta, provocando incômodo, provocando dor, já que está causando inflamação nas mucosas respiratórias. Essas células aqui, tá certo? A pessoa pode tossir e pode expelir vírus. Pode estar atacando aqui, ó, nessa cavidade aqui nasal aqui, ó, que também pode estar expelindo vírus. Então, é uma comunicação que se tem aqui, ó. Então, esses primeiros sintomas são esses incômodos aqui, né? A tosse seca, uma questão de uma dor de garganta, um incômodo aqui, já que o vírus ele está se multiplicando e está causando essa inflamação nessa região. Então, é tanto que é importante você estar consumindo água constantemente, porque você mantém essas mucosas aqui, ó, todas essas mucosas, elas vão ficar hidratadas. Se você está desidratado, se você não está consumindo água, essas mucosas aqui vão ficar desidratadas e a tendência é que esse quadro, ele piore. Então, por isso que é importante o consumo de água, porque você mantém essa mucosa aqui, ó, bem hidratada. E aí tem essa questão aqui, tá certo, de você não sentir tanto problema.
Aí vamos lá, né? Ó, ele começou a atacar a célulazinha aqui respiratória, ele fez a adesão, ele está multiplicando aqui o seu material genético, vai chegar aqui a um ponto que dentro da célula já tem milhões de cópias e a célula não resiste mais, ela não está conseguindo mais trabalhar para ela mesma, ela só está trabalhando para o próprio coronavírus. Então ele vai se multiplicando e ele vai dominando aqui a célula e passa a fazer tudo em prol dele, tudo a favor dele. E aí a célula não resiste, a célula se rompe. Então essa célulazinha aqui se rompe, olha só, ela se rompe e muitas vezes, no rompimento dessa célula, dessa cavidade aqui, dessas estruturas aqui, aquela pessoa perdeu muitas células e pode perder até mesmo a questão do olfato, que é um outro sintoma que ele pode causar, além daquela questão da febre, aquela questão da dor de garganta, a falta de ar, tá certo? Então, essa célula rompida acaba lançando aqui, ó, milhões de cópias de coronavírus já estruturados para as células vizinhas. Então ele vai fazer o que agora? Ele vai atacar essas células próximas. Olha só, quem é que está aqui? Ó? Traqueia. Então ele vai começar a atacar aqui a traqueia. Ó. Ele saiu daquela primeira fase, invadiu e atacou. Ele saiu aqui da segunda fase, que foi fazendo aqui ó, a infecção da célula e a multiplicação do material biológico dele. E aí ele vai para uma terceira fase. Então ele precisa de alguns dias para poder começar essa multiplicação viral. Nessa terceira fase aqui, olha só, ele vai atacar as células da traqueia, as vizinhas aqui, né? Estava aqui até a faringe, aí foi para a laringe, aí vai começar a atacar as células aqui da traqueia. Essa traqueia aqui, ó, ela vai se ramificando, ela bifurca, formando os brônquios. Dentro dos pulmões já, os brônquios, ó, ele vai se ramificando, formando aqui os bronquíolos. E aí, cada terminação de bronquíolo tem os alvéolos. Então, ele vai atacando, vai se multiplicando aqui na traqueia, nos brônquios, nos bronquíolos, nas células da parede do pulmão, nas células epidérmicas, que vão fazer esse revestimento da parede aqui do pulmão. Então, quando eles chegam aqui nos pulmões, vamos considerar que é a terceira fase aqui. Então, o que é que vai acontecer? Nessa terceira fase, o sistema imunológico do indivíduo, desse indivíduo aqui, ó, que está acometido aqui pelo coronavírus, o sistema imunológico vai começar a atacar as células infectadas pelo coronavírus. Então, em toda essa parede aqui, ó, dos pulmões, nos brônquios, tem células que estão sendo atacadas pelas réplicas, né, pelos milhões de cópias. Então, essas células que estão sendo atacadas aqui pelo coronavírus, lembre que aconteceu aqui, ó, o material genético, ele entrou e uma parte desse vírus fica aqui de fora. Ó, o material genético entrou. Então, fica aqui algumas proteínas, vão ficar aqui o capsídeo e está acoplado. Então, o sistema imunológico vai começar a destruir as células infectadas, as células vivas e célula infectada. E o sistema imunológico tem uma célula chamada de linfócito T, que é uma célula de defesa, e essa célula de defesa ela vai comandando esse ataque viral, vai comandando aqui esse ataque que está sendo realizado pelo coronavírus. E aí, tá certo, desse ataque, vai tendo células que vão morrendo, tá certo, vai acumulando uma certa quantidade de água aqui, vai acumulando células mortas, fluido sanguíneo, muco, proteínas. Então, em várias células do pulmão, dos pulmões. Então, em várias células aqui, ó, dos pulmões. Então, nesse caso, o sistema imunológico que está fazendo o controle da população bacteriana aqui nos pulmões, ele deixa de fazer esse controle bacteriano e passa também a atacar as células infectadas, destruindo essas células e aglomerando restos mortos dentro do pulmão. Então, imagine só, o pulmão ele com uma certa quantidade de água, com uma certa quantidade de proteínas, de sangue lá, de um monte de muco, um monte de coisa, esse acúmulo que vai acontecendo aqui dentro dos pulmões, ele vai dificultar na hematose, na troca gasosa, ou seja, na respiração, levando aquela pessoa à falta de ar. Então, ele já está numa fase mais agravante feita pelo coronavírus. Então, tendo essa pessoa essa falta de ar, tá certo? Tendo que
que utilizar agora, vai ter que ir para o hospital, vai ter que ser internado, vai ter que utilizar aquele respirador mecânico, tá certo? E então, o corpo, olha só, ele vai se preocupar com esse ataque do coronavírus e ele vai agora ter um outro agravante. Esse indivíduo aqui, ó, ele vai ter um outro agravante. O agravante que ele vai ter é que o sistema imunológico, que estava fazendo o controle populacional das bactérias, não está fazendo mais. Então, quer dizer que a população de bactérias que está dentro dos pulmões vai começar a aumentar, vai se proliferar. E todo mundo aqui já tem a bactéria pneumococcus, que é a que causa a pneumonia. Então, essa bactéria, tá certo? Ela não está tendo um ataque sobre ela, porque foi tudo feito agora, deslocado para atacar as células que estão sendo infectadas. E aí a população das bactérias que vão causar pneumonia ou outras doenças, tá certo? Como até mesmo tuberculose, enfim, outras, vão começar a crescer. Aí o corpo vai ter o agravante de ter que destruir aquela guerra que está acontecendo com as células da epiderme do pulmão e controlar a população das bactérias. E lembre que está tendo uma dificuldade de respiração aqui, o indivíduo já está entubado lá, ó, ele já está entubado. Então, o corpo começar, tá certo, a ter uma febre. O corpo vai começar aqui a ter, tá certo, uma elevação da temperatura. A temperatura do nosso corpo, tá certo, está em torno, aqui de fora, na pele, olha só, está em torno de 36 e alguma coisa, porque está em contato com o meio. Dentro do corpo, a temperatura é um pouco maior. Então, o coronavírus, ele gosta de se multiplicar, tá certo, a uma temperatura em torno de 37 graus, que é a temperatura que vai estar aqui dentro. Então, o corpo, tá certo, vai elevar a temperatura como estratégia para tentar desestabilizar o coronavírus. Então, por isso que a temperatura aqui, tá certo, que é algo natural, é uma defesa natural do organismo, para poder desnaturar aquelas proteínas que estão fazendo adesão e também não acontecer aqui o acoplamento e também não ter a síntese de novos materiais biológicos dele, de novas fitas de RNA. Então, nesse estágio aqui, tá certo? Que ele já está entubado, que ele já está com certa dificuldade, cada pessoa, cada organismo reage de forma diferente. Por exemplo, ó, o diabético. O diabético, ele já tem um certo déficit do sistema imunológico dele. Ele não consegue produzir anticorpos para destruir aqui a nível dessa infecção aqui nos pulmões. Ele já tem um déficit. Uma pessoa idosa. Então, a pessoa idosa, o sistema imunológico, ele já tem suas deficiências devido ao avanço da idade. O timo, que é uma estrutura que nós temos bem por aqui assim, ele já está reduzido e ele está relacionado a uma produção de anticorpos também. Então, ele já está reduzido pela idade, é uma questão genética da nossa espécie, e aí ele não tem tanta produção de anticorpos, de células de defesa. Então, as pessoas que têm pressão alta, problemas cardíacos, as pessoas que apresentam problemas pulmonares, tá certo? Câncer, elas podem muito bem desenvolver sintomas graves. E aí o idoso, ele pode não resistir, tá certo? Aquela intubação, aquela falta de ar, tá certo? Uma pessoa que tem algum problema cardíaco, uma pessoa que tem, enfim, outras doenças aqui, ela pode muito bem não resistir. Então, o coronavírus, ele está aqui se multiplicando e a tendência dele é ganhar espaço, ele vai ganhando espaço, ele vai se multiplicando aqui, ele vai se estruturando dentro do corpo e chega um momento que aquela pessoa não resiste mais. O organismo, ele já entra em colapso, o sistema imunológico dele está perdendo a batalha, os pulmões começam a ficar enrijecidos, duros, chega um ponto que o ventilador mecânico ele não está suficiente para suprir a demanda de oxigênio que o corpo precisa, e aí aquela pessoa pode não resistir. Muitos apresentam, tá certo, problemas diferentes dos outros, tá certo? Muitos apresentam muitos curados, muitas pessoas que passaram por isso, têm uma sequela de forma diferente, tá certo? Vai ter que fazer, por exemplo, uma fisioterapia respiratória, ou então perderam aqui por um certo tempo, ainda não se sabe se é definitivo, se não é, a questão do olfato.
Então, hoje em dia, tá certo? Nós vamos ter dois tipos aqui, ó, de diagnóstico que é feito aqui para identificar se tem esse coronavírus no organismo. É o diagnóstico aqui, ó, molecular, tá certo? Esse diagnóstico molecular, a pessoa, né, ó, a pessoa vai até um laboratório, então é coletada aqui da amostra da pessoa que possivelmente esteja infectada com o coronavírus. Essa amostra aqui, ó, pode ser um muco nasal, pode ser uma saliva, pode ser uma questão sanguínea, também pode ser uma coleta sanguínea. Então, dessa amostra é realizada aqui a extração de RNA, tanto da pessoa testada, como também a extração de RNA, tá certo? Que lembra que o vírus lá, ó, ele vai apresentar o RNA, como também a extração do coronavírus, caso haja a infecção. Então, ó, esse RNA lá no laboratório, ele vai ser convertido em DNA por um processo chamado transcrição reversa, também lá no laboratório isso é feito, e será realizada uma técnica chamada de técnica de PCR, que é a reação de cadeia aqui da polimerase. Essa reação, ela amplia o material biológico, o material genético aqui, tá certo? E é verificado se existem as regiões aqui genéticas do coronavírus. Lembre que ele já foi mapeado lá no início da pandemia. Então, os laboratórios já têm o mapeamento genético do coronavírus e, através da extração desse RNA da pessoa com o do coronavírus, já se sabe qual é a sequência dele, das bases hidrogenadas, da sequência da formação das proteínas dele, das enzimas dele, tá certo? Então, ele consegue, o laboratório, visualizar se tem regiões que são específicas lá do coronavírus, e aí o laboratório, né, responsável por ter feito toda essa análise, ele vai fornecer o laudo, aquele laudozinho positivo para a COVID-19. Então, tem dois testes. Tem esse teste aqui molecular, tá certo? E tem o testezinho aqui, ó, que é o teste sorológico, é o diagnóstico sorológico aqui, é o testezinho que é feito. É possível, né, já hoje em dia, logo no início não, mas já hoje em dia é possível fazer a coletazinha aqui do material sanguíneo, tá certo? É possível identificar se o paciente ou se uma pessoa já teve contato, tá certo, com o coronavírus, sendo sintomático ou sendo assintomático, ou sendo pré-sintomático, ou seja, ele está em fase de início de sintomas. Então, nesse caso aqui, são feitos aqui através de kits, esses kits já são feitos aqui por algumas empresas, para o funcionário voltar gradativamente ao trabalho. Então, nesse caso, ó, ele vai fornecer aqui, ó, uma gotinha aqui de sangue, né, uma gotinha de sangue. Desse sangue aqui é coletado aqui uma amostra para ser extraído o soro, através também de uma técnica chamada de centrifugação sanguínea, lá no laboratório. E esse soro, tá certo, é possível identificar se há anticorpos que são específicos contra o coronavírus. Então, através desses anticorpos, tá certo, é possível saber se o indivíduo já teve contato com o coronavírus ou se o indivíduo não teve contato com o coronavírus. Então, ó, nós temos aqui, ó, a imunoglobulina M, tá certo, que é um anticorpo, e aqui nós temos a imunoglobulina G, eu posso chamar de IgM ou IgG. Então, esses dois anticorpos, eles apresentam funções específicas no nosso organismo, que basicamente, logo naquela fase inicial, naquela fase de infecção ativa, na fase logo no início, tá certo, é produzido o IgM. Então, esse gene imunoglobulina M aqui, esse anticorpo, ele é aquele primeiro anticorpo, quando está no ataque a nível de pulmões, que ele vai ser produzido, intensificado aqui, tá certo? Sua síntese, sempre que o nosso corpo tá sendo atacado por vírus, por bactérias, então o nosso corpo vai produzir esse anticorpo aqui, tá certo? Esse imunoglobulina M, ele vai aparecer sempre que tem ataque viral.
Então, aí o indivíduo ele vai ter que saber se está tendo algum sintoma, se ele está com esses sintomas aqui relacionados à Covid-19, e ele vai poder fazer através desse soro, desse testezinho sorológico, ou através desse diagnósticozinho molecular. Então, esse IgG, essa imunoglobulina G, ela só é produzida pelo nosso corpo, tá certo? Naquele colapsozinho, quando ela faz de término de colapso, então ele é um pouco mais tardio, e esse daqui, ele vai indicar para aquela pessoa, né, para aquele indivíduo, que já está tendo uma certa imunidade contra aquele ataque viral. Então, já está tendo alguns tipos de anticorpos, já está tendo linfócitos B, já está tendo uma certa quantidade grande de linfócitos T, CD8, CD4, que vão estar se elevando no nosso sangue. E aí, nessa proporção aqui do IgG, já um pouco tardia, já está indicando, já está mostrando que aquele indivíduo, ele já está, de uma certa forma, criando imunidade. Ou seja, ele já está, teoricamente, imunizado. Então, vejamos, né, ó, é feito o seguinte, essa linha C, ela é uma linha aqui, ó, é uma linha controle, tá certo? Em todos os testes vão apresentar aqui, para ver se está tudo ok. Se nos kits, colocado lá o soro, né, o soro lá daquele processo da centrifugação sanguínea, aí quer o soro para saber se tem anticorpo específico, tem esses dois aqui. Aí é colocado o soro no kit, tá certo? Então, se o indivíduo ele não apresentar a imunoglobulina M ou não apresentar a imunoglobulina G, então não vai ter uma alteração na marcação aqui, ó, lá no kit, aquele kit. Então não vai ter. Então ele vai testar aqui negativo para a Covid-19. Se ele apresentar a imunoglobulina M, ou ele apresentar a imunoglobulina G, ou ele apresentar as duas imunoglobulinas, a G e a M, então em qualquer um desses casos aqui, ele vai ser testado positivo para a Covid aqui, ó, 19. Então, por conta da produção, daquela questão da produção dos anticorpos que vai estar aqui no organismo, então a linha G e linha M relacionadas a esses anticorpos, e aí a pessoa já tem o diagnóstico. E esse diagnóstico aqui, há algumas semanas atrás, ele era feito em 2 dias, 3 dias. Hoje em dia, atualmente, já pode sair em algumas horas, tá certo? De um dia para o outro, aí depende da quantidade que aquele laboratório está tendo de testes. Então, aquela pessoa foi identificada como positiva, mas que ela não está apresentando algum quadro, que ela tá tendo normalidade com esses sintomas, então ela vai ter que ser orientada para fazer lá o isolamento, tá certo? Hoje em dia, muitas pessoas estão relatando que está tendo uma questão aí de um certo preconceito com o isolamento de pessoas positivas, tá certo? Está tendo esse preconceito, muitas pessoas não querem ter acesso àquela pessoa que testou Covid, mesmo ela após o isolamento, tá certo? Então fica nesses dois até hoje, tá certo? Tem um diagnóstico molecular e tem um diagnóstico aqui sorológico. Aí vamos lá, né? Ó, vamos comentar um pouco sobre a prevenção, né? Ó, vocês já sabem muito sobre essa questão da prevenção, tá certo? Lembra lá no início aqui, ó, a gente já comentou um pouco, né, ó, que é uma prevenção aqui que pouca gente tem o hábito, né, de estar consumindo muita água, mesmo com a pessoa pré-sintomática, que é assintomática, para poder manter essas mucosas aqui bem hidratadas. Então, é também uma medida de prevenção. Tem pessoas que já, um grupo muito reduzido, mas está lavando já o nariz com o soro fisiológico, é uma outra medida de prevenção contra, tá certo, uma possível infecção na cavidade nasal, para poder não se alastrar para as células, não se alastrar para as outras cavidades, tá certo? Então, vocês já sabem, né, lavar bem as mãos, tá certo? Ter aquela higiene constante, utilizar a máscara, vocês têm que fazer sempre essa questão aí de manter um certo distanciamento de aproximadamente 2 metros entre as outras pessoas. Também tem o seguinte, né, ó, de vez em quando a gente olha e tem assim, por quanto tempo, né, aquele vírus, ele vive lá naqueles objetos.
Aí vejamos, vou dar uma dica aqui a vocês, que é uma questão de saúde. Não confiem, tá certo, naquelas informações. Não confiem. É muito cedo para sabermos se realmente aquele vírus, aquele coronavírus, vive aquela quantidade mesmo. Você não pode se arriscar em relação a isso. Tá certo? Por quê, professor? Porque assim, ó, todos esses estudos aí que foram feitos lá em laboratórios que ele já tem, tá certo? A temperatura ideal já está ali com aquela umidade fixa, já tem aquele padrão no laboratório. E fora do laboratório, as superfícies, elas têm temperaturas diferentes, elas estão em realidades diferentes. Então, naquele laboratório, uma coisa, fora do laboratório, é diferente, tá certo? Então, não confie naquilo dali. Ah, aquela sacola, aquela madeira, aquele plástico, enfim, aquele alumínio, tá certo? Aquela roupa, já passou uma certa quantidade de tempo, então, se tinha coronavírus ali, já não tem mais. Então, não confie. É uma questão de saúde de vocês. Então, não confie nisso, tá certo? Ainda é muito cedo para se propor essa questão aí de tempo, tá, para sabermos realmente, cientificamente, se são realmente aquelas informações estão valendo, se prevalecem, tá certo? Então é um pouco do que eu queria comentar, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho aí, tá certo? Eu vou paradinha aqui nessa gravação, nessa apresentação. Agora é tu, Salomão. Vamos lá? Pronto? Tudo ok, Jesualdo? Ei, Jess, muito bom, viu, cara? Quem não entendeu a sua palestra, tem, pelo amor de Deus, porque você disse tudo, cara. Sabe assim, foi uma explicação perfeita. Eu tentei não repetir o que a gente já vê muito lá em jornal, muita coisa e tal. E tentei Mas foi perfeita, cara, sua explicação. Foi perfeita. Um pouco da parte teórica, um pouco da consciência, tá certo? Ainda bem que deu para ter essa linguagem bacana. Cara, foi show de bola. Uma verdadeira aula, viu? Gente, ó, vou dar só uma palavra em relação ao olhar matemático da pandemia, certo? E Davi vai fazer todas as colocações em relação às vacinas, vão responder algumas perguntas, tá? Primeiro, bom dia a todos, tá bom? Seja bem-vindo a todos, tem muita gente aqui que eu não conheço ainda. Professor Salomão, como já mencionou, tá? Sou da supervisão da área de matemática. Gente, primeiro, o que é que a gente deve refletir sobre a pandemia no nosso dia a dia em relação a números, né? Dados assustadores, não é isso? São dados que muitas vezes deixam a gente um pouco perturbado de juízo, às vezes a gente absorve esse dado de forma negativa ou positiva, e a gente deve filtrar muito as informações, levando em consideração as verdadeiras notícias que têm realmente procedência com os dados, que são os fatos, correto? Como fizeram algumas colocações aí no chat, a gente percebe o seguinte, que tem muita fake news rolando aí, e faz com que a gente, a vacina saiu ou não saiu, né? Então, todo dia, gente, tem um veículo que a gente deve ter muito mais atenção e cuidado para poder a gente concluir sobre esse tema pandêmico que é o nosso dia a dia, tá bom? Eu vou fazer só uma observação importante, gente, da importância do isolamento social, que matematicamente ela mostra o porquê. E tem uma função que ela define bem esse comportamento multiplicativo de casos que são contaminados pelo Covid-19. Deixa eu fazer só um esquemazinho com vocês, vou apresentar aí na tela, tá? É um esquema bem simples, tá bom? Vou colocar aqui para vocês aqui, beleza? Só um momento. Pronto. Gente, é um esquema muito simples. Me confirma aí se está aparecendo na tela de vocês, se está tranquilo. Está aparecendo, pessoal? Está carregando? Tá, gente, ó, primeiro, de que forma se propaga matematicamente toda essa contaminação em relação ao Covid-19? Veja bem, nós temos conteúdo de matemática, principalmente para os alunos pré-vestibular, alunos que estudaram aí durante o ensino médio, nível superior, tem um tipo de função que é chamada exponencial. E vocês percebem que toda vez que mostra o gráfico de casos do Covid-19 no mundo, no Brasil, na nossa região, ela tem uma amplitude que está cada vez subindo, não tem? Correto? Essa curva, gente, não esqueça, é chamada de hipérbole. Não chama essa curva de parábola, não chama de curva de uma volta, de meia volta, não existe isso.
é chamada de hipérbole. Matematicamente falando, professor, tem como prever qual é o momento que essa curva vai achatar? O que seria esse achatamento, gente? Estabilizar o número de casos de Covid-19 na nossa região, que é o nosso foco maior. Ela está subindo, não está? Em número cada vez agressivo, certo? O momento de pico realmente está acontecendo nesse momento, como o Elcio falou. Qualquer momento, Juazeiro do Norte pode entrar em lockdown, porque é o seguinte, fica todo mundo criticando que, o jogo do Flamengo do Maracanã voltou, abriram as lojas, os supermercados estão abertos, banco e etc. Mas qual é o papel funcional? O papel ideal, gente. É como Jesus falou, medida simples. Usar máscara, não é isso? Respeitar o isolamento social de uma forma correta, respeitando quem convive com você, principalmente, que é isso que a gente deve ter consciência, gente. Parece que a gente, na medida que o tempo está passando, não sei se está acontecendo com vocês ou acontece comigo. Eu estou achando que o povo está perdendo o medo de contrair esse vírus. Toda vez que eu vou na rua resolver uma situação de um serviço essencial, as aglomerações estão ficando cada vez maiores. Concorda comigo, pessoal? Sim ou não? Parece que o povo, na medida que o tempo está passando, o número de casos está aumentando, consequentemente, o povo está perdendo medo. Concordo plenamente, Salomão. Até porque também... Eu não sei o que está acontecendo. Deveria ser o contrário, não era, Davi? Lembra assim, quando estourou o primeiro caso em Juazeiro? Isso, porque assim, talvez as pessoas estejam vendo que, assim, algumas medidas de afrouxamento, e eles confundem isso com liberação total de pessoas, que é completamente diferente. Perfeito, né? É isso aí. É tanto, gente, que Ceará está entre os 3 maiores do país. E outro, quando a gente se trata de uma relação para cada 100 mil habitantes, o Ceará sobe mais ainda, tá certo? Existe uma proporcionalidade que calcula a letalidade para cada 100 mil habitantes, beleza? De acordo com a região. Então, gente, deixa eu fazer só uma distribuição, uma situação bem simples aqui, tá? Vocês vão perceber. Digamos que aqui é você, tá? E o seu parceiro, namorado ou namorada, ou marido, ou esposa, o seu cachorro, seja quem for, beleza? Então, você tem aqui no seu momento e você não está respeitando o isolamento social. Você resolveu sair, tá? E o que é que vai acontecer, pessoal? Ó, esse efeito está sendo multiplicativo, tá bom? Com certeza você contraiu de alguém em algum momento. Eu vou colocar aqui a primeira pessoa. E dessa primeira pessoa, gente, o que é que vai ocorrer? Foi infectou 2 pessoas. Então, por que essa curva está subindo numa amplitude cada vez maior? Porque o efeito é multiplicativo, gente. Cada pessoa vai contaminar no mínimo 2, tá certo? Então, colocando aqui, digamos que essa aqui, você contaminou mais 2 e o seu parceiro mais 2 da família. E assim vai virando, gente, o que a gente chama de progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica, gente? É um efeito devastador, tá? De efeito multiplicativo. Eu estou chamando de devastador, gente, porque contaminação é algo devastador, tá ok? Então, ela gira em torno de uma multiplicação que vai obedecer o que a gente chama de razão da PG. Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, deixa eu melhorar a distância aqui. Aqui a gente tem que respeitar o isolamento social para ver se melhora, né? Vamos lá, só mais uma vez. Colocando aqui 2 pontinhos, vou colocar aqui mais alto. Esse aqui eu vou colocar para cá. Esse aqui vou colocar para cá. E esse aqui vou colocar para cá. O que é que a gente percebe, gente? Que cada pessoa, ela está contaminando quanto, gente? 2. Dá para perceber, gente? Agora, vamos construir essa sequência aqui. Vamos construir. Se a gente construir essa sequência, a gente percebe o seguinte, que tem um primeiro infectado, não tem? Do primeiro infectado, gerou 2 infectados, tá certo? Tem que fixar uma das telas aí, viu, Débora? Veja aí, se possível, como é que você está conseguindo ver. Depois, 4, tá bom? 4, tá? E depois, gente, qual vai ser o próximo número? De 1 foi para 2, de 2 foi para 4, e de 4 vai para quanto, pessoal? Qual seria o número de pessoas contaminadas? Perfeitamente, Danilo, é isso aí. Seria 8. Então, gente, nós temos o que a gente chama, olha aí, ó, o efeito multiplicativo. 1, 2, 4,
8. Quem seria o próximo, gente? 16, 32, 64 e assim sucessivamente. Tá certo? Agora, deixa eu fazer só uma simulação. Se caso você está obedecendo rigorosamente ao isolamento social. Então, digamos que aqui é você, que eu vou circular aqui de verde, ó. Tá? Aqui está solado de verde. Digamos que você contraiu o vírus, mas você é assintomático, que não resolveu mais sair. Fez o teste, não, vou ficar isolado, não dá. O que é que vai acontecer, pessoal? Você vai evitar de contaminar quantas pessoas aqui na frente? Ó? Essas aqui que eu vou apagar, ó. Olha a importância, ó. Olha aí, gente. Ó. Olha o que é que acontece, ó. Então, o outro parceiro vai contaminar esse grupo aqui, só que você diminuiu a chance de contrair, de contaminar outras pessoas. Estão percebendo, gente? Então, o que é uma função exponencial, pessoal? Ela vai ter esse comportamento aqui. Ela vai gerar um gráfico com essa característica, tá? Aqui é o eixo horizontal, que vai variar em função do tempo. E aqui o eixo vertical, que vai ser o número de casos de pessoas contaminadas pelo Covid-19. Então, gente, qual é o valor inicial? Vai ser gerado através de uma pessoa, que eu vou marcar aqui de vermelho e vou colocar 1. Depois do 1, gente, vai aumentar para quanto? Para 2, não vai? Então, ó, 2, beleza? Depois de 2, vai aumentar para quanto? Para 4, não vai? Ó, colocando aqui, 4. E assim a curva ela vai aumentando numa proporção cada vez maior, gente. Tá certo? Como se fosse bicando para cima mesmo. Professor, qual é o momento que ela deve se estabilizar? Se disser assim, chegou o grande momento, o número de casos do Covid-19 se estabilizou. Então, essa curva ela vai virar o quê? Uma reta. Ela não vai nem aumentar e, pouco a pouco, ela vai começar a diminuir. Quando ela começar a diminuir, ela vira uma hipérbole decrescente, se aproximando de quanto, gente? Qual o valor mínimo que ela pode gerar em uma curva exponencial de ordem decrescente? É quando ela chegar a quanto, gente? Hein, pessoal? O número mínimo? A 0, gente. Esse é o momento mais desejado que nós temos, que eu acredito que não tem outro número que a gente pense, que é zerar o número de casos Covid-19 da nossa região. Tá certo, pessoal? Então, só para resumir aqui a importância do isolamento social, que matematicamente ela prova que ela pode analisar o comportamento dessa proliferação do vírus, ela pode prever que momento ela pode acontecer a maior disseminação do vírus. Mas, professor, por que aqui no Brasil os matemáticos, os estatísticos, todas as pessoas, os infectologistas estão com dificuldade de analisar o momento que tem a maior ascensão dessa curva? Por causa do nosso comportamento social, que é ridículo. O brasileiro é ridículo por essência, gente. Você pega na Europa, por exemplo, a Itália, a França e demais, só precisou de 2 meses. Gente, o que seria 2 meses para nós para ficar em casa? Se todo mundo tivesse ficado em casa, se tivesse obedecido rigorosamente o isolamento social, a gente estaria com a curva como está hoje em Juazeiro do Norte? Estaria, pessoal. Juazeiro bateu ontem a marca de 1.579 dados confirmados. Confirmado. Imagina o tanto de pessoas que não fizeram o teste ainda, certo? Não fizeram o teste. 51 óbitos numa região de uma cidade que é relativamente pequena, mas tem uma densidade demográfica muito acima da média. Beleza? 51 óbitos, exatamente. E tem 786 pessoas em isolamento em casa. Aí eu pergunto, essas 786 pessoas estão rigorosamente em isolado, nem seja vertical. Porque é o seguinte, a pessoa não mora só, geralmente. Tá? Não estou generalizando, mas geralmente a pessoa não mora só. Sempre que tem uma pessoa que precisa fazer uma atividade essencial, precisa sair, precisa comprar um alimento, precisa trabalhar, precisa. Tem as necessidades básicas do dia a dia. Mas, infelizmente, o nosso país, o nosso governo, não ofereceu uma estrutura, pelo menos financeira, o suficiente para que o brasileiro fique em casa. Certo? Tem esse auxílio, R$600, FGTS, não sei o quê, não é suficiente, gente. O mais importante é a postura do brasileiro, que se comporta diante desse isolamento. Então, matematicamente, isso está provado. Infelizmente, essa curva ainda não tem como a gente prever, mas a gente tem como prever o número de casos que pode ocorrer no próximo mês. Pode mudar? Pode. Vai depender de quê? Somente de nós. Tá certo, gente? Tranquilo? Beleza? Tudo certo, pessoal?
Eu vou dar uma pausazinha. Daqui a pouco eu volto novamente para a gente conversar, discutir sobre saúde financeira, diante e decorrente da pandemia, tá bom? Financeiramente falando, e Davi agora vai complementar com a parte de vacinas, a parte química da pandemia, tá? Deixa eu só interromper aqui, tá certo? Meu amigo Davi, tudo certo? Vou lá começar. Eu só colocar Então, aqui a lá. minha tela. Aí é com você agora. Bom dia para todos. Acho que a maioria já são meus alunos, mas para quem não é, que não me conhece, tá? Meu nome é Davi, eu sou professor de Química do pré-vestibular e também, como os meus colegas falaram, na sala de ciências, na supervisão. Então, Gesualison já mostrou para vocês praticamente tudo em relação à questão da infecção, né? Essa parte de como o vírus age, importantíssimo, e Salomão mostrou a importância justamente da questão do isolamento social, como ela vai ser importante e matematicamente importante, né, provando por números a importância desse isolamento social. O que eu vou falar para vocês, basicamente vai ser falando do presente e do futuro, né? Esse futuro, e logicamente a gente sempre vai pensar na esperança de quando a gente vai se livrar disso, desse problema, desse acontecimento, né, que vivemos, da relação da Covid. Né? Então, vou começar falando dos medicamentos, depois da vacina ou vacinas que estão sendo feitas. Antes de tudo, de começar, uma coisa importante, eu não vou citar aqui nenhum medicamento, porque eu não sou médico, tá? Então, eu não posso falar medicamento A e B, porque isso poderia ser uma indução para vocês procurarem medicamento A e B. Então, não, vou falar só os efeitos dos medicamentos sem citá-los, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa importante, esses medicamentos, eles curam a doença? Tá? Então, logicamente que não. Tá? Eles apenas aliviam os sintomas. Tá? Então, os sintomas que falou Gesualison para vocês, né, esses medicamentos que são atualmente utilizados, elas apenas aliviam os sintomas. E importante também, sempre salientar que esses medicamentos, elas só podem ser utilizadas com a prescrição médica. Então, automedicação de jeito nenhum. Já que, com a suspeita do coronavírus, né, do que você está infectado com o Covid, então tem que ter todo cuidado, porque medicamento utilizado de maneira errada pode piorar a situação. Tá? Então, quais são os medicamentos, os efeitos que podem melhorar? Os analgésicos, por exemplo, para poder aliviar alguns sintomas de dores, etc. Antitérmicos, para aliviar o efeito da febre, né? Também os anti-inflamatórios, muito importante essa parte do anti-inflamatório, né? Saiu um estudo ontem mesmo de um medicamento chamado corticoide, que eles atuam como anti-inflamatórios, porque quando as pessoas são infectadas, conforme Jesus explicou para a gente anteriormente, esses vírus eles podem causar inflamações nos pulmões, na parte respiratória. Isso pode complicar o quadro de um paciente com Covid. Então, esses anti-inflamatórios, esses corticoides, têm essa função de aliviar esses sintomas de inflamação, que é um dos mais recorrentes que causam o pioramento de um paciente com Covid. É muito importante, mas sempre lembrando com a parte da prescrição médica. Antimicrobianos também, já que ele vai atuar, logicamente, no próprio micro-organismo, mas também é apenas para diminuir a infecção, então não é um efeito curativo, como eu já disse para vocês, tá? E, logicamente, vocês já escutaram essas duas palavras que estão direto aí no nosso noticiário, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina. Esse, especificamente, eu vou falar os nomes porque vocês já sabem deles. Né? Então, assim, está sendo muito difundido, muito falado sobre esses dois medicamentos, né? E, principalmente, os estudos que envolvem esses medicamentos. Então, galera, não se sabe ainda nada em relação aos efeitos totalmente práticos desses dois medicamentos. Primeiro, esses medicamentos não são para Covid originalmente, e sim para tratar outras doenças, como malária, lúpus, que é uma doença autoimune, artrite reumatoide, entre outros. Então, não é especificamente contra o Covid. Né? Ele vai ter, na verdade, um efeito imunomodulador, que seria apenas para aumentar ou auxiliar o sistema imune contra o micro-organismo. Por isso que os médicos, quando eles atuam com esses dois medicamentos, cloroquina e hidroxicloroquina, né, eles utilizam pacientes com sintomas leves ainda, tá?
com sintomas leves, que o efeito que eles teriam nessas pessoas com poucos sintomas não poderiam agravar o quadro deles. Teve casos em que médicos usaram para casos graves, né? Pessoas que estavam, uma pessoa que estava na UTI em estado grave, então utilizaram essa parte da cloroquina e hidroxicloroquina para essa pessoa, digamos assim, sair desse quadro grave, porque assim, é o único digamos assim, recurso que ele tem naquele momento. Só que esses médicos, eles pensam muito bem antes de utilizar os dois. Eles não vão passar para uma pessoa, você vai para um hospital, eu estou com sintomas de Covid. O médico não vai prescrever para você os dois medicamentos, isso não vai acontecer, porque os estudos ainda não são conclusivos, os efeitos benéficos e sem efeitos colaterais em pessoas com Covid. Tá? Em casos aqui, em casos acolá, aí alguns médicos receitam para alguns pacientes, mas não é colocado como um medicamento que iria curar contra o coronavírus. Se vocês escutarem algumas fake news em relação a que o medicamento curou pessoas, não. Ele aliviou os sintomas, essa pessoa foi se recuperando gradualmente. Isso é muito importante. Tá? E como eu disse aqui para vocês, o uso deles estão sendo amplamente debatidos, pesquisados, né? Vocês podem notar que houveram pesquisas que foram iniciadas, depois foram refutadas, depois reiniciou. Então, assim, pessoal, é bem complicado. Não é de um dia para outro que cientistas vão dizer que um medicamento A, medicamento B, poderia curar contra o coronavírus. Isso não vai acontecer. Não esperem um remédio mágico que vai simplesmente transformar toda a situação. Não é assim que vai acontecer. Então, só com prescrição médica. Pois não. Tem até medicamentos, viu, meninos, queridos, que fazem agravar a situação. Isso. Lembra do coronavírus que ele está acoplando na membrana plasmática, a célula? Então, aquela proteína ACE2 também ela é estimulada por certos medicamentos. Então, você está utilizando um certo medicamento errado ali, você estimula aquela célula respiratória a sínteses proteicas e ela acaba produzindo mais ACE2. Quanto mais ACE2 na membrana plasmática da célula respiratória do indivíduo, mais vai ser a facilidade do coronavírus infectar aquelas células. Então, o medicamento errado tem essa questão de melhorar para aquele agente etiológico, ou seja, um vírus, ou seja, um outro indivíduo, tá certo? Exatamente. São os efeitos colaterais que são esperados para todos os medicamentos, como o Gesualson falou, mas como essa Covid é uma doença recente, então, assim, tem muito estudo ainda sobre os efeitos colaterais. Então, não vale a pena você tomar um medicamento em que ele pode piorar o seu quadro clínico. E outra coisa, porque com a pessoa A funcionou, não quer dizer que vai funcionar com a pessoa B, né? Então, assim, esses medicamentos, eles são bem relativos, tá? A diferença entre os dois, hidroxicloroquina e a cloroquina, não são poucas, são bem parecidos os benefícios clínicos, vai mudar apenas a parte estrutural da substância, tá? E só que a cloroquina, a hidroxicloroquina, ela vai ter um efeito colateral um pouquinho menor, mas ainda assim ela vai causar os efeitos colaterais. Quais seriam os efeitos colaterais dos dois medicamentos? Então, alguns deles apenas: distúrbios na visão, tá? Irritação gastrointestinal, né? E tenta imaginar que esses sintomas podem ser colocados em pessoas idosas, que são pessoas que têm uma imunidade mais baixa, então bem perigoso. Tá? Alterações cardiovasculares e neurológicas, então isso para um paciente com comorbidade é muito severo, então tem que ver se vale a pena, tá? Para poder ser medicado com esses dois medicamentos. Cefaleia, fadiga, tá? Insuficiência hepática, hematológica e neuropsíquicas. Então vocês podem perceber que são sintomas bem severos. Então, para uma pessoa que já está imunodeprimida, então isso pode causar a morte. Né? Então tem que ter muito cuidado. Então o médico, ele vai ser o profissional que vai avaliar essa pessoa, ela vai avaliar esse paciente e ver se pode ser usado ou não. Então, eu vou para uma farmácia, se eu estou com suspeita, eu vou tomar esses dois medicamentos. As farmácias hoje, com a norma da Anvisa, só pode ser agora com 2 vias
de receitas. E vai ficar obrigatoriamente lá na farmácia. Ou seja, o médico ele não vai arriscar, né, a sua autorização profissional para medicar para qualquer pessoa. E também tem uns mais importantes. Como o Salomão falou, as pessoas procuram aquela cura, as pessoas meio que enlouquecem e vão logo querendo a cura. Então, essas pessoas que inicialmente procuraram os 2 medicamentos, esqueceram que pessoas que têm as doenças como malária, lúpus, artrite, que são de fato os alvos dos medicamentos, poderiam faltar para elas após um tempo, né? Então, assim, também tem questão social. Se as pessoas procuram esses 2 medicamentos contra a Covid, sem nem saber como é que funciona o seu organismo, ela vai privar as pessoas que realmente precisam dos medicamentos, tá, de outras doenças que não são a Covid, para poder se tratar delas. Então, tem também a questão social que ela vai ser muito importante. Então, medicamentos só para aliviar sintomas, não existe nenhum remédio milagroso para curar contra o Covid, tá? E sempre utilizá-los só sob prescrição médica. Não esqueçam disso. Esse é o meu recado e o recado da Sala de Ciências para vocês em relação à automedicação. Agora vamos falar das vacinas, porque as vacinas é o que vai ter a nossa esperança, tá? Meu julgamento, tá? Nós não vamos se livrar dessa situação apenas quando tiver a vacina contra a Covid, né? Então, enquanto a vacina não chegar para a população de modo geral, a gente não vai sair completamente dessa situação. E eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que talvez vocês se assustem, né? Mas é a realidade. Ó, a produção média de uma vacina, o tempo, é de 10 anos, tá? Então, 10 anos para poder produzir uma vacina. Então, vocês vão ficar assustados. Como assim? Eu tenho que esperar 10 anos para poder sair, tá? Uma vacina contra a Covid? Calma, que não vai ser bem assim, não. Tá? Essa vai ser a média. Mas, ó, por exemplo, a vacina mais rápida que já teve a produção, que foi contra a Ebola, durou 5 anos. Né? Que, logicamente, houve o surto de Ebola, que nesse caso aí, assim, as pessoas, como a Ebola era muito mais severa do que a Covid, né? Então, assim, as pessoas temeram logo que a doença espalhasse e virasse uma pandemia, o que não aconteceu, tá? Mas a mais rápida até então durou 5 anos. Então, a vacina, para construir, para produzir, demora muito, infelizmente. Vocês vão entender o porquê disso, tá? Por que que demora tanto? Primeiro porque, galera, é muito cara produzir uma vacina. Tá? Se vocês terem uma ideia, o custo ela vai variar entre 150 milhões até 1 bilhão de dólares para produzir uma vacina. Tem essa faixa de preço, ou seja, é muito dinheiro. E, logicamente, as pessoas que produzem a vacina, logicamente, vocês vão ver que tem alguns casos que tem, logicamente, a questão humanitária, né? Por exemplo, o Bill Gates, o dono da Microsoft, ele está financiando, ele está propondo, ele já disse que vai doar dinheiro para a produção de vacinas. Ele quer realmente com que haja essa cura dessa doença, a questão da proteção contra essa doença. Mas a indústria de vacina, ela também quer lucrar. Não adianta a gente ser hipócrita de não falar que isso acontece, né? Então, ela só vai produzir a vacina se ela ver também que vai ser economicamente viável, tá? E com o tempo que demora para poder produzir uma vacina é porque ela vai passar por várias fases de produção. Vou aqui resumir para vocês. Ó, são essas fases aqui. Primeira, escolha do alvo e testes em animais, né? Porque, logicamente, em uma condição normal, não se pode testar logo em humanos, em uma condição normal que eu estou falando, tá? Tem que ver todo o teste em animais para ver quais são os efeitos que eles causam, se realmente são satisfatórios, e esse tempo vai demorar um pouquinho, ele demora um tempinho, tá, de anos, que eu vou mostrar já para vocês. Depois vai ser a fase 1, que é o teste de segurança. Se por um acaso for verificado no teste dos animais que não houve nenhum efeito colateral severo e que de fato eles utilizam, tá, eles vão aplicar em um teste de segurança, que são para poucas pessoas ainda. Eles não vão espalhar para uma grande população. Eles testam a vacina em pessoas, tá? Em um pequeno grupo de pessoas, inicialmente, e ver se, de fato, essas pessoas são estimuladas a seu sistema imune
para poder combater esse vírus, no caso aqui, vamos supor, da Covid-19, tá? E se os efeitos colaterais adversos, elas são severas. Se isso for percebido, volta para o teste inicial, volta tudo de novo, por isso que demora um tempo para isso acontecer. Passou do teste da fase 1, em que viu que esse pequeno grupo, ele foi de fato, teve a resposta do sistema imunológico, teve direitinho, a maioria das pessoas ficaram com a imunidade alta contra esse vírus, passa para a segunda fase, que é o teste primeiro de eficácia, que aí eles já vão passar para um grupo de população maior, tá? E aí pode abranger até mesmo idosos e crianças, porque já tem uma amplitude de pessoas que vão receber esse teste dessa vacina. Aí essas pessoas também vão ver se essas pessoas têm algum efeito severo. Se por um acaso acontece um efeito severo raro, né? Porque se for um efeito que aconteça para cada 5 mil pessoas, uma pessoa teve um efeito severo raro. Eles examinam se esse efeito vale a pena ou não. Se mesmo que haja essa parte do efeito colateral raro, se vale a pena ainda assim acontecer de distribuir essa vacina para uma população, certo? Passou dessa fase 2, que vai pegar um número maior de pessoas, aí vai entrar uma das mais importantes, que vai ser a fase 3, que também vai ser um outro teste de eficácia, mas aí para uma população de milhares de pessoas. Tá? Então, muita gente agora vai receber essa vacina, eles vão coletar dados mais uma vez. Vocês veem que tem que ter muito cuidado para poder a pessoa produzir uma vacina e colocar no mercado, né? Porque os efeitos colaterais, elas não podem ser severas a ponto de ser pior do que o próprio vírus. E eu digo assim, eu passo para vocês todas as etapas, mas se não passar uma etapa, volta tudo de novo. Então, por isso que esse tempo vai demandar, né, o tempo é muito grande para poder passar por cada etapa. Se por um acaso essa grande população na fase 3, tá, for visto que realmente não teve nenhum tipo de efeito colateral, que as pessoas estão realmente com a imunidade contra esse vírus ou qualquer outro tipo de micro-organismo, aí vai para a última etapa, que vai ser a 4, que é o do uso, que de fato são produzidas em escala industrial essas vacinas para a população de modo geral. Agora, o tempo que isso leva. Teste em animais dura de 1 a 5 anos para acontecer. Muito tempo. A fase 1 demora 2 anos para poder acontecer. A fase 3 demora em torno de 3 anos para acontecer. E a fase 4, mais 3 anos. Né? Então, você vê assim, muito tempo. Davi, por que vai ser muito tempo? Porque, olha só, primeiro, uma pessoa, uma indústria de vacinas, ela vai ter que vacinar em um local em que haja muita casos dessa doença. Por exemplo, né, vou mostrar aqui para vocês já que 2 das mais promissoras vacinas são da Oxford, da Inglaterra, e uma da China, tá, que é a Sinovac. Então, essas duas, elas fizeram os testes já, o teste 1 e o comecinho do 2, tá, na população onde eles se encontravam. Então, na China e também na Inglaterra. Só que, como lá os casos começaram a diminuir, então eles não podem perceber a eficácia da vacina ainda, tá, porque o caso está muito baixo. Então, eles procuram países em que ainda está com crescimento de infecções, né, de casos de coronavírus, para poder testá-los, que é o caso do nosso Brasil. Tá? Então, o Brasil, ele está recebendo esses testes na fase 2 e 3 das duas vacinas, da Oxford e da Sinovac na China, porque aqui ainda está crescendo casos. Então, eles conseguem visualizar se de fato a vacina ela vai ser eficaz em países, em locais que os casos estão ainda crescendo muito, né? Então, por exemplo, algumas vacinas demoraram por causa disso, né? A vacina contra o HPV, né, que previne contra o câncer de colo de útero das mulheres, né? Essa vacina demorou muito tempo porque os casos não são tão grandes, elas são bem pontuais. Então, para se perceber a eficácia dessa vacina em um número muito pequeno de casos, então não é visto tão facilmente. Por isso que demora muito tempo.
Então, essas vacinas começaram lá nos países originais e vão ser colocadas em locais onde os casos estão ainda crescendo para comprovar a sua eficácia. Só que é o seguinte, tá? Esses números aí, vocês estão vendo, estão assustadores. Muito tempo para poder produzir essa vacina. Mas, com a Covid, não está sendo assim, felizmente, tá? Felizmente, por um lado, porque, nesse caso, eles estão, digamos assim, indo muito rápido, então pode ser que eles não percebam alguns efeitos colaterais, mas o tempo pede com que essas medidas sejam feitas. Então, assim, basicamente, da Covid, eles pularam essa primeira etapa, não fizeram a primeira etapa, pularam, porque não demora muito tempo para isso acontecer, tá? Como falou Jesus Alisson, eles já têm um mapeamento genético da Covid, então eles têm fosse um backup, digamos assim, para eles terem uma noção de como começar o estudo dessa vacina. Então, essa primeira parte, eles pularam, tá? A primeira etapa, no Covid, a vacina contra a Covid, duraram só 3 meses. Né? Eu digo só 3 meses, com comparação com o de 3 anos, 2 anos, que era o caso normal da situação. Gente, nunca na história da humanidade houve uma força-tarefa tão grande para produzir uma vacina como essa contra a Covid. Tá? Então, assim, o mundo inteiro está trabalhando para isso acontecer. Então, esse caso é especial em relação a todos os outros. Então, se a ebola, que foi até agora o recorde, durou 5 anos, eu creio que Covid seja um tempo bem menor, porque realmente o trabalho em equipe que está ocorrendo no mundo inteiro, né, na ciência do mundo inteiro, está sendo coisa de louco, inédita até então. Então, esse teste de segurança contra a Covid está, em média, durando 3 meses apenas. Tá? Aí, a segunda etapa, que é a da eficácia, a etapa 2 e 3, vocês terem uma ideia, eles juntaram em uma etapa só. Então, o que normalmente era dividido em 2 etapas, eles juntaram a eficácia 2 e 3 em uma etapa só. Então, o tempo estimado é de 6 a 8 meses. Nós estamos aqui nesse momento. Nós estamos, nesse momento, nas fases 2 e 3. Tá? Então, essas 2 vacinas, que é a do Oxford e a Sinovac da China, essas duas, elas estão sendo testadas atualmente em uma parte da população. Está se esperando seus resultados. Então, assim, soltou uma notícia essa semana que a da Sinovac da China, que foi usada em São Paulo, na população de São Paulo, teve efeitos muito bons. Então, assim, tem uma esperança em relação a essa Sinovac, tá? E, assim, ao todo, tá, foram produzidas até agora 136 vacinas, começaram a estudar. 136 vacinas, tá? Então, pouquíssimas estão ainda na fase 2 e 3. Galera, a média de vacinas que chegam na última fase é de 6%. Então, vocês têm uma ideia. A cada 100 vacinas que começam os estudos, só 6 de fato chegam na população. Então, assim, é uma porcentagem muito pequena. Então, como começou até agora, né, o que foi visto até agora, se de 36 vacinas começaram os estudos, então, se você pegar 6% desse valor, então pode chegar-se a um valor de 6, 7, 8 vacinas que chegariam, tá, na população. Só que aí também, galera, assim, eu tenho que ser realista para vocês, porque a nossa função é essa. Muitas vacinas param na fase 3. Pega a fase 1, perfeito, fase 2, perfeito, fase 3, chega aqui e alguns empacam nela. Eu vou dizer para vocês 2 doenças que empacaram na fase 3, contra HIV e contra a dengue. Né? A contra HIV, por causa das mutações que acontecem no HIV, então isso prejudica essa partezinha de realmente vacina contra a doença. Então, HIV, dizem os cientistas que não vai passar disso, da fase 3, infelizmente. Tá? E o da dengue é porque tem 4 tipos de dengue, né? E se uma pessoa recebe a vacina contra o tipo 1, se essa pessoa for infectada com o tipo 2, 3 ou 4, essa vacina pode piorar a situação dela.
Então, por isso que, se até então não produzir alguma vacina que ela seja contra, ao mesmo tempo, os 4 tipos de dengue, então não tem como ainda colocar contra a dengue a vacina no mercado, infelizmente. Né? E sem falar, pessoal, o custo. Né? Por exemplo, algumas vacinas que estão sendo feitas, elas são sintetizadas ou em célula, in vitro, em laboratório, ou até mesmo em ovo de galinha. Eles colocam lá para poder produzir essas vacinas. E isso demanda um dinheiro muito grande. Vocês entendem como é que funciona a dinâmica de produção de uma vacina. Quando eles começam a produzir a vacina, começa a fase 1, já tem que construir fábricas de produção de vacinas. Né? Aí, uma pessoa, um dono de uma indústria de vacinas, ela vai pensar, peraí, vale a pena eu construir a indústria para produzir vacinas sem eu saber que ela vai ser eficaz? Então, tem esse dilema que vai fazer com que esse tempo demore mais ainda. Como o caso da Covid é um caso bem especial, porque realmente afligiu toda a humanidade, então, o Bill Gates já falou, o primeiro instituto que produzir, de fato, a vacina com eficácia, eu vou doar o dinheiro para poder produzir fábrica dessa vacina. E aí vai ser passada para a população. Então, nesse caso, passada a fase 2 e 3, que são juntas agora na Covid, eles unificaram essas duas fases, então vai chegar finalmente até do uso, né? E assim, ainda tem um perigo de depois que produzir essa vacina na fase 4, ele perceber que tem que ser mais do que uma dose, porque eles fizeram um teste, tudo bonitinho, fez tudo ok, só que eles perceberam que ao colocar, vacinar uma população, com o passar do tempo, a imunidade foi a diminuir contra a Covid. Então, pode ser necessária ainda uma outra dose, uma segunda, uma terceira dose, uma quarta dose. Então, assim, o que nós temos atualmente são várias vacinas que as mais promissoras estão na fase 2 e 3. Tá? Então, a estimativa é que no começo de 2021, essa fase 3 ela seja concluída para chegar na fase 4, que é passar para grande parte da população. Então, é o que se sabe hoje. Então, para finalizar, essas duas aqui foi o que eu citei para vocês, que são as duas vacinas mais promissoras contra a Covid. Não são as únicas não, tá? São as principais, que são a do Oxford, como disse para vocês, né? Dani, a questão do H1N1, né? Primeiro porque eles viram no H1N1 que o surto não foi tão grande assim, né? Não foi tão grande esse surto, e quando eles começaram a produzir a vacina, o H1N1 já tinha dado uma acalmada. Então eles viram que não valia a pena produzir uma vacina, digamos assim, que seria definitiva contra o H1N1. E como o vírus sofre mutação, então tem que ser todo ano, né, produzir a vacina contra ele. Então essas duas aí, da Oxford, né, junto com essa AstraZeneca, que é outra local onde faz vacina, os dois se juntaram para poder produzir, está na fase 3 dos testes, então assim, já está bem avançado. E essa outra, que é a da Sinovac, que é da China, né, ela ainda está na fase 2, ainda está na fase 3, e é que está sendo testada em São Paulo, por exemplo, contra a Covid-19. Né, então, assim, a questão é mesmo de esperar, não tem jeito. Então, o recado que eu dou para vocês tomem as medidas sociais, como já falou Salomão e Jesus Alisson, tá? E tem que esperar. Infelizmente, tem que esperar o tempo, vai durar muito tempo, que é o normal, porque tem que ser eficaz. Se fizer tudo atrapalhar, tudo por cima do outro, vai ser pior. Então, assim, paciência, tá? Esperar até chegar uma conclusão. Então, fico por aqui. Show de bola, Davi. Parabéns, viu? Muito bem colocado. Uma verdadeira aula aí de vacina, que eu peguei alguns detalhes que eu não estava nem atento. Viu? Muito bom. Pessoal, valeu. É o seguinte, ó. O tempo está passando, né? E a gente vai voltar a falar um pouquinho da matemática, da pandemia, e a gente vai falar de uma forma bem positiva, que assola o nosso dia a dia, certo? Vou até compartilhar uma imagem aqui com vocês, tá bom? Beleza? Para cá, só localizar aqui. Pronto, gente. Ó, a matemática, simplesmente, a gente não deve usar ela simplesmente para calcular, achar um valor X, um valor Y, como a gente acha que quando fala de matemática, fala em logaritmo, fala em funções, fala algum conteúdo pertinente.
certo? O que é que nós temos aqui, gente? Ó, vou colocar aqui para vocês visualizarem melhor aqui. Abriu aí? Deu certo? Ok. Pessoal, é o seguinte, ó, Deu certo. Nós temos aqui, ó. Deu certo, né? Para a gente finalizar esse momento, a gente tem que ter uma conscientização importantíssima da nossa saúde financeira. A pergunta é, para todos os meus alunos, para todos que estão presentes nessa palestra, como é que anda a sua saúde financeira, principalmente nesse momento de pandemia? Eu fiz algumas coletividades, inclusive eu mandei confeccionar o e-book da Sala de Ciência também, que depois vai ser compartilhado com vocês, que é o seguinte, gente. A saúde financeira, ela se trata apenas, não é de achar que tem conta para pagar, precisa ter dinheiro para pagar, não é isso, não. Como é que a gente está se planejando? Então, esse momento da pandemia, ela faz com que a gente repense, a gente mude certos hábitos, principalmente financeiramente, tá certo? Vamos colocar alguns dados aqui, gente. Ó, olha a situação financeira do brasileiro, e uns dados que eu peguei de brasileiro inadimplente. Isso de 2018 para 2019, essa pesquisa. Em 2019, tinha 63 milhões de pessoas inadimplentes, certo? Em 2012, tinha 52 milhões de inadimplentes. O nosso sistema econômico do país, gente, infelizmente, ele é inflacionário. Tem alguns aqui que, com certeza, aqui passaram na época do governo Collor, a qual a poupança foi confiscada centavo por centavo, bloqueou o dinheiro, causando um caos econômico totalmente devastador no bolso do brasileiro. Ela veio se estabilizar, essa questão da inflação, de 93 para 94, com um plano real do governo de Fernando Henrique Cardoso. Aí sim, a questão, digamos assim, motivacional, da confiança, né, do brasileiro poder colocar de volta na poupança, ela levou um certo tempo, infelizmente foi afetada de uma forma drástica no governo Collor, certo? E esse dinheiro, gente, ela veio aos poucos mudando a questão do comportamento brasileiro em relação a poupar o seu dinheiro, a gastar o seu dinheiro. E outra coisa, gente, essa fatia aí não é somente essa questão de povo pobre, não. Os ricos, principalmente, é aquele ditado, gente, dinheiro não aguenta desaforo, quanto mais dinheiro, maior a lapada, se você não souber administrar esse dinheiro. Beleza, gente? Então, ó, a cada 10 adultos no Brasil, 4 estão inadimplentes. O que é que nós percebemos aí também? Ó? Olha aí, ó, o hábito de poupar. Eu coloquei como variável poupança, porque a poupança, gente, qualquer pessoa pode ter acesso, pode abrir uma conta poupança em qualquer agência bancária. Não, eu quero uma poupança para render um dinheirinho mensalmente. Olha como é que está a fatia aí. Ó. Em 2018, 33% dos brasileiros conseguiram guardar dinheiro. 67% não guardaram dinheiro nenhum. Então, qual é a explicação para essa alta inadimplência que ocorre no nosso país, gente? O povo acha que é o quê? Salário baixo, não tenho dinheiro, eu ganho um pouco, então não tem como poupar. Acha também que é a alta taxa de desemprego, mas, assim, claro, isso são contextos sociais. Realmente, isso aí releva para que esse problema assola, matematicamente falando. Mas, para mim, na minha opinião, gente, a principal é o analfabetismo financeiro, gente. O que é esse analfabetismo financeiro, gente? Veja bem, se você pegar aqui, ó, uns dados aqui, ó, o Brasil tem um dos menores índices de poupança do mundo. Vamos pegar a Malásia. 81,59% guardam seu dinheiro em alguma modalidade de investimento poupança, certo? Beleza. 56% a 57% eles aplicam dinheiro no Tesouro Nacional. A Malásia é referência no país inteiro. Eu pergunto para vocês, pessoal, a pandemia, ele tem um efeito devastador muito maior na Malásia ou no Brasil, que tem apenas 27,97% da população que poupou algum dinheiro nos últimos 2 meses? Seria apenas um problema de conflito econômico em relação ao governo federal ou seria mais assolado em relação ao perfil do brasileiro de poupar ou não? Então, a gente percebe no gráfico, gente, que a gente está muito abaixo mesmo, certo? E isso é muito grave, gente. Por quê? Veja bem, o que é que a gente percebe aí? Que a importância da educação financeira, gente, é tão importante que a boa notícia que nós temos é que ela agora foi implementada na BNCC, certo? Nas diretrizes básicas da educação da BNCC, depois de tanto tempo,
Agora, todas as escolas privadas e públicas vai ser obrigada a construir todo o perfil de implementar a educação financeira na sala de aula. Por quê, gente? Porque imagina aí, deixa eu citar um exemplo aqui com vocês. Se a população, se a metade da população tivesse uma reserva, nem que seja na poupança, que a gente chama essa reserva de emergência, concorda comigo que as consequências econômicas não estaria muito menor, não está dependendo de, por exemplo, de um benefício desses R$ 600 do governo federal, que é os míseros benefícios, mas me entendam bem, ajuda demais. Tem muita família usando de forma digna esse dinheiro, e tem muita gente covarde usando de forma covarde esse dinheiro, tirando de quem precisa, tá certo? O Ministério Público Federal passou o pente fino aqui, na região do Nordeste, e tem centenas e centenas de milhares de pessoas espalhadas no Nordeste de forma indevida usando esse benefício. Tá certo, gente? E para quem guarda em casa, a pergunta do nosso amigo aí. Deixa eu fechar aqui, tá? Para a gente voltar para a nossa pergunta. Vamos lá. Gente, é o seguinte, a melhor forma de você conhecer, de aplicar o seu dinheiro, claro que a gente precisa ter conhecimento. O mínimo que você pode colocar na poupança. Ah, professor, rende pouquinho, mas é muito melhor do que deixar em casa, tá certo? O dinheiro está parado. Como eu falei, o nosso sistema econômico do país, ele é inflacionário. A inflação está sempre acompanhando ou um pouco acima do reajuste salarial, e principalmente nesse momento agora da pandemia, que a inflação está disparando em todos os sentidos. Beleza, pessoal? Então, você está vendo uma pirâmidezinha aí que eu coloquei, que eu falei para vocês de curva exponencial, né? Juros compostos e juros simples, gente. O que é juros compostos, gente? Juros compostos é aquele juro que ela vai render juros sobre juros, tá certo? Como, por exemplo, a poupança. Você coloca R$ 1.000 lá, por exemplo, se render 10% durante o primeiro ano, ela vai render R$ 100. Quando tu olhar na sua conta, após um ano, vai ter R$ 1.100, tá certo? Se for juros simples, vai ficar rendendo só R$ 100 por ano, tá certo? Durante um ano, beleza? Agora, se for juros compostos, gente, após um ano, vai ter R$ 1.100 na conta, concorda comigo? Quando for render de novo no próximo ano, vai render sobre R$ 1.000 ou sobre o valor acumulado? Sobre o valor acumulado. Ele vai render sobre 1.100. E vai entrar agora na sua conta R$ 110, que é 10% de 1.100. Então, gente, fiquem atentos a isso, tá? Conheça um pouco o que é os juros compostos. Esses juros compostos, ou você fica do lado passivo, ou você fica do lado ativo. O que é o do lado passivo, gente? É quando você gasta sem pensar, você acumula dívida, está pagando juros sobre juros, fazendo empréstimo, né? Esse consumismo, essa essência de consumismo. Eu acredito que tem alguém aqui no grupo, que tem, aqui na palestra, que tem esse problema com consumismo, né? Às vezes eu estava andando de mão dada com minha esposa, Giana, e disse, Salomão, tu é tão romântico com tua esposa, tá sempre andando de mão dada, toda vez que eu vejo no shopping, tu tá andando de mão dada com ela. Gente, se eu soltar a mão dela, já era, gente. Aquela loja Arezzo ali, ela passa o pente fino, tá certo? Por quê? Consumismo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, gente. A gente tem que controlar essa ânsia, beleza? É sério, o povo achando que eu tô uma apaixonada. Pô, tô brincando não, viu? Tô falando sério. Então, gente, juros compostos. Você vai usar ela para ser ativo na sua vida. A pergunta é, o que você vai comprar é de emergência, é de urgência? Então, esse momento de pandemia, gente, a gente tem que repensar todas as estratégias agora de como a gente vai usar o dinheiro aqui para frente. E eu estou usando como experiência, em 2018, até 2018, eu só tinha experiência desagradável. Vou contar só o ano de 2018. Eu tinha 3 parcelamentos de 3 cartões de crédito de juros sobre juros por um empréstimo que eu fiz. Eu estava totalmente desorganizado. Foi que de 2019 para cá, graças a Deus, eu tenho carteira de investimento em ações, tá? Eu tenho 4 modalidades de ações diferentes, que já está rendendo mais de 30%. Eu tenho carteira do Tesouro Nacional. Eu tenho também dinheiro na poupança. Eu estou falando da minha experiência, gente, porque até o ano retrasado, 2 anos atrás, a minha vida financeira, a saúde financeira estava totalmente desestabilizada, fora do controle, tá? Totalmente fora do controle. Então, use o dinheiro para que seja algo benéfico para a sua vida, que durma tranquilo. Inclusive, gente, não deu para colocar aqui, só para compartilhar uns dados importantes com vocês, que é o seguinte, vou interromper aqui, tá bom?
é o seguinte, que 74% não tinha o gráfico, por isso que não deu para me compartilhar. No momento da pandemia, que foi feito o levantamento, não tem reserva guardado para se suprir nos próximos 3 meses. Imagina a gravidade do problema que nós estamos enfrentando em relação à saúde financeira do Brasil. Tá certo, gente? Então, a minha mensagem é, desse momento de pandemia, melhorar nossa saúde financeira, e se a gente melhorar nossa saúde financeira, vai trazer bons frutos, né? A tendência é melhorar tudo que está ao nosso redor, tá certo? Usem os juros compostos para atrair ativos para nossas vidas, tá bom, gente? Beleza? Tudo tranquilo? A gente passou um pouco do tempo, quero agradecer. Foi boa, Salomão. Muito boa, cara, sua explicação, viu? Muito obrigado, tá? Eu espero na próxima oportunidade colocar matematicamente essa parte de educação financeira com mais calma, com todos os dados possíveis, mostrar algumas modalidades de investimento, a gente vai ter oportunidade para isso. Valeu, galera? Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês, viu? E parabéns a Davi também, parabéns a Jesus, muito obrigado pela parceria. Parabéns para todos, cara, muito bom. Experiência nova, muito bom. Quer falar alguma coisa, Jenny? Antes da gente encerrar? Oi, estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Estão me ouvindo? Sim, Jenny. Sim. Pode falar, Jenny. Eu acho que desconectou, foi? Ok. Jenny? Ela tá online aqui. Ela tá conectada aqui. Ah, esse que travou o computador dela. Ah, o computador dela travou. Fala pelo celular, então. Ah, então tudo bem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Espera só um pouquinho, Jenny, vir. Sim, o e-book já vai estar pronto, tá certo? O e-book fala sobre a questão de saúde financeira, juros compostos, algumas indicações de livros, algumas indicações de filme, quais são as modalidades de investimento, o que é que você deve fazer na questão dos gastos, sabe? São algumas dicas, gente, que de repente podem melhorar a nossa rotina do dia a dia. Eu venho trabalhando, olha, eu era consumista pra caramba. Esses amigos que convivem comigo sabem. Gastava muito dinheiro com besteira, eu ganho X e gastava X ao quadrado. Já pensou? E ficava aquela bola de neve, mexendo no cheque especial, cartão de crédito, juros, tá? Então, o e-book, ela vai dar umas dicas importantes para vocês, e logo, logo, esse e-book vai ser compartilhado com todos vocês. Beleza, pessoal? Isso tranquilo? Mesmo, pessoal. Voltei aqui. Obrigada, equipe, foi excelente. Vocês, como sempre, arrasam. A turma também, que sempre está participando, né, das atividades. E é isso, como o Salomão bem colocou, esse e-book a gente vai estar disponibilizando. Tem o pessoal de Sobral aqui também, né, que falaram aí, o pessoal de Sobral. Isso, exato. E aí a gente vai estar disponibilizando esse e-book no site do SESC, né, a gente vai passar o link para vocês. Tem pessoal também de outras unidades aqui, Sobral, obrigada pela parceria, por estarem juntos com a gente, formação. Valeu, gente, Sobral. Todo mundo que esteve presente. E próximo sábado tem mais, né? Próximo sábado a gente vai falar sobre as pandemias na história. Então, a gente conta com a participação de todos também. Um beijo grande e bom final de semana. Valeu, pessoal. Para todos aí, boa semana e até a próxima. Tchau. Até, se Deus quiser.